para gravar. Então, só relembrando, semana passada nós falamos um pouquinho sobre os direitos que foram criados, né, trabalhistas no Brasil. Falamos também sobre a diferença entre empregador e empregado, não falamos? Isso. Falei bem por cima do sindicato, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, e sobre as ações trabalhistas. Com isso, a gente encerrou o primeiro conteúdo. E agora nós vamos falar sobre os documentos para admitir alguém. Tá? Nós não tínhamos falado sobre isso ainda, tínhamos? Eu acho. Já falou sim, Marcelo. Até onde? Vamos ver. Aí. MH dos exames. Falamos dos exames todos? Falou. Falamos. Saúde dentro da empresa. Acho que parou. Volta. Aqui. Isso daí não falou. Então, vamos lá. Olha só. A gente falou dos exames, então a gente está relembrando, tem exame admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho e mudança de função. Só que além dos exames, a gente tem algumas ferramentas que a lei criou, determinou, que servem para trabalhar com a área da saúde dentro da empresa. Então, a primeira deles tem esse nome bonito aqui, ó, PCMSO, tá? E ele vai trabalhar com prevenção. Então, prevenção significa que ainda não aconteceu a desgraça. Rastreamento significa que já tem alguma coisa acontecendo. E diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é descobrir um problema quando ele ainda está no começo. Do que? De agravos, e agravos aqui a gente identifica como problemas de saúde relacionados ao trabalho, tá? Só para a gente entender, então, por exemplo, acredito eu que todo mundo aqui em algum momento da sua vida já precisou ir ao banco, né? Infelizmente. E provavelmente já teve que enfrentar fila de atendimento para o caixa. Não estou nem falando caixa eletrônico, caixa, que é pior ainda. Né? E aí o que acontece? O Vitor estava lá, né, próximo da fila, de olho e tal. Estou preparado. Estou próximo, já está com o pezinho assim, ó, indo e voltando, né? A Vânia Chutando o próximo para sair logo. Isso. A Vânia saiu do caixa, o Vitor já se preparou para sair correndo. E o caixa, ao invés de chamar o Vitor, vira as costas, levanta e vai embora. Alguém já passou por essa situação bem agradável? Eu. Eu também já, várias vezes. Toda vez eu considero que ter sido atropelado na frente do banco teria sido melhor. O que aconteceu, gente? Na verdade, não é, ou talvez no seu caso possa ser, Vitor, não é porque o caixa do banco olhou e falou assim, eu vou tirar uma com a cara desse aí, hein? Não é isso que aconteceu. O que acontece no meu caso, sempre existe essa possibilidade em toda situação possível. O que acontece é o seguinte, gente. A área bancária, especificamente, é uma área em que os trabalhadores eles desenvolviam uma doença chamada LER. Tá? Que significa lesão por esforços repetitivos. Tá? Ah, Marcelo, que esforço que o cara faz? Gente, ele passa o tempo todo ali digitando, a maior parte do tempo, só no teclado numérico, ou seja, a mão faz pouquíssimo movimento diferente. Ela repete o mesmo movimento quase o tempo inteiro. Pode parecer besteira, mas isso causa uma lesão, tá, nos nervos. E essa lesão não tem cura. Na verdade, quase todo tipo de pessoa que trabalha com muito computador
programador, sim, desenvolvedor sim. em geral, sempre tem isso. É É 2 anos de que profissão, a pessoa tá com o pulso caindo. isso, é que assim, o programador muitas vezes ele para na tendinite, porque o trabalho de programador ele tem um pouquinho mais de flexibilidade de horário do que o cara do banco tinha. Né? Ele poderia parar, levantar, vai tomar um café. O cara do banco antigamente não tinha essa opção. No caso, o Ele, programador, ele deixa de dormir, programa, aí durante o dia ele dorme, isso, principalmente né? trabalha em casa. Então, assim, o que acontece? O cara do banco ele não tinha essa opção. E os funcionários dos bancos começaram a desenvolver LER em grande quantidade. E isso começou a gerar um prejuízo financeiro para o banco. Por quê? Porque entra como doença no trabalho, assim como vai acontecer com o programador, qualquer outro que trabalha com digitação e desenvolva. Não tem cura e na hora de eu mandar então a pessoa embora, eu preciso dar uma indenização para ela. Tá? E aí, gente, os bancos começaram a sofrer prejuízo com isso. O que entrou? Entrou em cena o pessoal do PCMSO, e fez o levantamento de por que é que isso acontecia, fez um diagnóstico do que estava acontecendo. E aí, hoje, é determinado por lei que o trabalhador do banco, a cada tanto tempo de atendimento, ele precisa fazer um intervalo de aproximadamente 10 minutos. Para quê? Para mudar esse movimento da mão. Tá? Então, isso é o que? É um exemplo do PCMSO sendo aplicado dentro do ambiente de trabalho. Agora, deixa eu te contar um segredo para vocês. Vocês que são mais novos estão desenvolvendo LER sem precisar trabalhar em banco e sem ser programador e sem ser digitador. Só Por por causa causa do do celular. celular. Ah, que bom que vocês sabem, né? Então, alguém aqui já teve aquela situação? Eu estou digitando ali e tal, de repente o dedão dá uma travada, assim, eu tenho que fazer uma força para o dedão dobrar. Minha mão, ela simplesmente para de funcionar, parece que ela vai cair por uns 15 minutos, aí ela, acho que agora eu vou voltar. Então, isso já é lesão. Isso já é lesão de nervo. Tá? Então, se você não der uma parada, isso vai se transformar em LER. E, gente, LER não é brincadeira, tá? Eu estou falando, mas é sério. Deu para entender aqui a atuação do PCMSO, gente? Deu. Sim. Sim. Então, agora nós vamos seguir. Nós vamos para o próximo cara aqui da lista, que é o PPRA. Gente, isso aqui parece tudo nome de partido político, né? O que é o Bem desse jeito. PPRA? O PPRA ele vai trabalhar com a preservação da saúde, ou seja, era para identificar problema. O outro agora aqui é para trabalhar com a preservação dessa saúde e a integridade dos trabalhadores. Então, é o PPRA que vai fazer o levantamento de quais os equipamentos de segurança que tem que ter, qual é o tipo de orientação que tem que ter de prevenção de acidente. Vocês já passaram, por exemplo, eu estou passando lá no supermercado, tem uma plaquinha assim, piso molhado, né? Aquilo lá, gente, não é só para você, consumidor que está lá no supermercado. Aquilo também é um aviso, principalmente para o funcionário. Porque se o funcionário cair ali com o piso molhado, pode dar acidente de trabalho. Tá? Que interessante. Você não é para você sair correndo de meia para escorregar lá quando tiver piso molhado. Eu não preciso, eu sou desastrado naturalmente, eu não sei andar. Então, gente, o PPRA ele vai trabalhar com essa parte da segurança do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o açougueiro tem que usar aquela luva de malha de ferro, que muitos não usam. Né? Para que é à toa? É porque é maneira a luva. Para não perder o dedinho. Exato, e ainda assim tem vários que não querem usar. Né? Paciência, né? O brasileiro é uma coisa de louco. Brasileiro, já define bem. Por último, nós temos aqui o PPP. PPP significa perfil
profissiográfico previdenciário. Esse cara aqui é o que vai fazer o levantamento das profissões que podem ter aposentadoria especial por exposição a riscos. Vocês já ouviram falar que tem algumas profissões que a pessoa aposenta mais cedo? Sim. Já, né? Por exemplo... Psiquiatra. Mentira. Por exemplo... Deveria. O radiologista, ele aposenta mais cedo por causa do contato com a radiação, correto? Correto. O nosso amigo radiologista... Eu conheço 3 amigos que entraram para a faculdade de radiologia só por causa disso. Ele vai aposentar mais cedo, vai ter outros benefícios, a gente fala disso mais pra frente, mas ele vai aposentar mais cedo. Por quê? Porque ele se expõe a doses de radiação muito maiores do que uma pessoa em sã consciência deveria se expor diariamente. Defina sã consciência. Uma pessoa que não quer, de brinde, ganhar um câncer em algum momento da vida. Ah, existe gente que quer. Você entendeu por que eu pedi a definição? Assim, gente, eu entendo, eu concordo em partes com vocês. Por isso que eu falei de sã consciência, pessoas normais, né? Ah, Marcelo, mas é uma profissão necessária. Sim, gente, eu concordo, a gente precisa dos radiologistas. Não dá para simplesmente falar, não vai ter, né? Mas a gente tem que entender o que essa pessoa ela está assumindo um risco. Qual risco? De possivelmente, com o passar dos anos, ter muito mais chance, não é que ela vai desenvolver, mas ela vai ter muito mais chance de desenvolver eventualmente um câncer do que outro. Ah, Marcelo, mas ele está protegido, tem ali o roupão de chumbo, ele está atrás da parede de concreto na hora que liga a máquina. Gente, isso tudo é para minimizar, mas isso não elimina, tá? Então, a pessoa corre o risco. Não só isso, por exemplo, eu contrato lá o Marlon para trabalhar com produtos químicos, né, que geram vapores químicos, tem risco de acidente, de explosão. É uma profissão de risco? O que vocês acham? Sim. Essa pessoa também vai poder aposentar mais cedo se ela não explodir antes, né? O risco existe. Até recentemente, o trabalhador rural, ele entrava em grupo de risco para aposentar mais cedo. Tá? Por quê? Porque ele tinha exposição à radiação solar muito alta. Então, ele entrava nisso para poder aposentar mais cedo. A reforma da Previdência é uma das propostas que eu ainda não me recordo se passou ou não, depois eu vejo isso para vocês, mas era aumentar a idade do trabalhador rural para aposentar, porque eles falavam que ele poderia trabalhar mais aí 5, 10 anos. Assim. Vou ser sincero, gente, eu nunca trabalhei na zona rural, mas acho que só fala que é fácil trabalhar lá quem nunca precisou trabalhar com isso, tá, gente? Então, tranquilo, isso aqui. Gente, essas definições aqui tem na apostila de vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, vamos seguir com o nosso conteúdo. E aí nós temos um cara chamado PIS. E aqui temos um primeiro detalhe a ser comentado, que não é PIS-PASEP o nome do negócio, tá, gente? O nome do negócio é PIS. PIS é uma coisa, PASEP é outra, que são a mesma coisa. Pera, quê? Não, é só para vocês entenderem, é assim. O PIS e o PASEP, eles são, na prática, basicamente a mesma coisa, para pessoas diferentes. Então, o PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e o PASEP é para o funcionário público. Essa é a diferença entre eles. Ah, De resto, a forma de funcionamento é a mesma. Qual é o objetivo do PIS, gente? Fazer uma integração social, promover a redistribuição de renda. Olha que coisa de comunismo. Tá? Brincadeiras à parte. O objetivo do PIS, gente, que foi criado, e isso é importante falar, para ninguém achar que
que tudo que eu falo aqui é só brincadeira, ele foi criado durante o governo militar. Tá? O projeto do PIS, ele é do governo militar. Então, quando se falar que nada de bom adveio do governo militar, temos aqui o PIS. E como funciona o PIS, gente? A ideia dele é promover uma integração social por meio da redistribuição de renda, ou seja, melhorar, de certa forma, a renda da população que tem menos dinheiro. Tá? Como? Através de abonos salariais anuais. Então, um abono é um pagamento extra salarial, salário anual, uma vez por Ano. ano. Quem que tem direito ao PIS? Então, vamos lá. Quem está cadastrado nele há 5 anos. Como que eu me cadastro no PIS? Vocês sabem? Sendo registrado pela primeira vez? Isso, quando você é registrado pela primeira vez, tá? Quando você... em japonês não, né? Primeira vez, você vai ser registrado no PIS. Então, a partir daquele momento, você está registrado. Você vai sacar pela primeira vez depois de 5 anos. 5 anos. Tá? Então, primeiro você vai trabalhar 5 anos, depois você vai ter direito ao PIS. Ah, Marcelo, ganhei 3 mil, vou pegar meu PIS esse ano. Não vai. Aí entra o segundo problema aqui. Para você ter direito ao PIS, a sua remuneração média não pode passar de 2 salários mínimos. Tá? Até aqui, a gente já explicou esse no ano base, mas até aqui entenderam que a remuneração média. Média significa, Marcelo, no mês eu ganhei mais, no outro eu ganhei nada. A média deu 2 salários mínimos. Todo mundo sabe como funciona a média, né? Sim. Ano base. Então vamos lá, vamos entender aqui que a gente tem 2 coisas quando a gente fala de tributação em geral, que a gente tem o ano base e a gente tem um negócio chamado ano calendário. Tá? Qual que é a diferença? Vamos lá. Ano calendário é o nosso ano. Tá? Então, qual que é o ano calendário que nós estamos? 2020. 2020. Tá? A não sei que você siga o calendário judeu ou o calendário muçulmano, nós estamos em 2020. O chinês também é diferente, né? Sim. O ano base, a gente vai pegar, por exemplo, o ano base do PIS é sempre o ano anterior. Tá? Então, o ano base do PIS que vai ser pago esse ano foi o ano de 2019. Vai ser pago em qual ano calendário? 2020? 2020. Então, no ano, para quem vai receber o PIS esse ano? Quem quer pedir o PIS, o recebimento do PIS esse ano? A pessoa tem que ter trabalhado com renda média de até 2 salários mínimos no ano de 2019. Então, é sempre o ano antes. Até aqui sossegado, gente? Ok. Só que não acabou aqui. Você também tem que ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano base. Então, vamos colocar aqui. No ano base eu tenho que ter, no máximo, 2 salários mínimos, mais pelo menos 30 dias de trabalho. Sossegado? Tranquilo. Só que, quanto que eu vou receber? Quanto que é o PIS? Vocês sabem o valor do PIS? Nope. Um salário mínimo, não é? Um salário mínimo, vírgula. Se tiver trabalhado 12 meses. E se eu só trabalhei os 30 dias, ou seja, um mês? Quanto que eu vou receber? Aí você vai receber proporcional ao que você trabalhou. No caso, teria que dividir por 12. Então, eu vou receber 1/12 de um salário
mínimo. Tranquilo, gente? Ok. Só que não acabou. Nossa, Marcelo. Existe um documento chamado RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, que as empresas precisam preencher e informar para o governo. E o patrão precisa ter informado seus dados na RAIS. Vocês viram o caso da menina que era presidente do Brasil? É o quê? Acho que não. Acho que não, né? Então, o que aconteceu, gente? Nesse momento que a gente está vivendo, a questão, inclusive, da liberação do auxílio emergencial e tudo mais, a gente teve um caso muito curioso de uma menina que está desempregada desde maio do ano passado, se eu não me engano, que entrou para solicitar o auxílio emergencial. Ela tá constando registrada, né? Ela consta registrada, porque o patrão informou na RAIS que ela está registrada. E o que é pior, ela está registrada como presidente da República do Brasil. O cara tava muito louco. Gente, eu não sei, eu vou ser sincero com vocês, se eu abro a minha carteira de trabalho digital e eu acho lá um registro meu de presidente da República, eu vou entrar na justiça e vou pedir um salário. Eu No também. mínimo, acho que é justo, né? Porque não é você que registra, você não tem esse poder. Alguém te registrou, então se alguém me registrou, é meu, acabou, né? Então assim, gente, entenderam aqui as regrinhas para receber o PIS? E depois que eu trabalhei 5 anos, eu vou receber só depois de 5 anos de novo? Não, aí é anual. Não, é anual. Tá aqui, ó. Tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos seguir? Tranquilo. Então tá. Então agora nós vamos começar a falar sobre contrato de trabalho, gente. Olha só. Deixa eu compartilhar uma outra tela com vocês. Lá vem. Por acaso vocês não estão vendo uma tela em branco agora, estão? Sim. Sim, toda branca, sem nada. Sim. É que agora eu criei essa tela para a gente poder rabiscar quando precisa de mais informações. Então, olha só, gente. Quando você arruma um serviço, arruma um emprego, você vai fazendo um contrato. Um contrato é um documento feito entre duas ou mais partes que tem o objetivo de determinar regras de convivência ou de obrigações de cada um dos lados, tá? Então, por exemplo, quando você contrata, aluguei uma casa, você não faz um contrato? Alguém já alugou uma casa? Sim. Sim. Então você fez um contrato. Esse contrato fala lá quem é que está alugando, ou seja, né? O Marcelo foi lá e alugou uma casa do Edmar. Então, o contrato vai ter que ter lá os dados do Marcelo, que está alugando, e do Edmar, que é o dono da casa. Vai ter que ter lá o valor do aluguel que eu vou pagar, quanto tempo eu vou permanecer na casa, tudo isso está lá no contrato. E o contrato de trabalho, gente, ele é mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa encarar, isso é muito importante a gente entender, que o contrato de trabalho nada mais é do que um contrato de compra e venda. Tá? Parece loucura, gente, mas isso são teorias sociológicas, isso não tem nada a ver com capitalismo, com comunismo, pelo amor de Deus. Mas vamos entender a seguinte situação. Eu contratei a Thaís para trabalhar, tá? Então, eu estou comprando a força de trabalho da Thaís, que está vendendo o tempo e o esforço dela para mim, tá? Só para a gente entender de forma bem simplificada. Tranquilo? Dá para entender essa analogia que eu fiz? Essa comparação?
De boa. Então tá. Então, quando você faz esse contrato, ele vai ter algumas regras, tá? E aí vamos voltar ali na outra apresentação, rapidinho. O contrato de trabalho, ele pode ser de alguns tipos. Ele pode ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado, tá? Vamos analisar gramaticalmente os nomes. Indeterminado significa algo que não foi ainda determinado, definido. Então, o que vocês acham que é um contrato de trabalho por prazo indeterminado? É quando você é contratado sem uma certeza de quando você vai ser mandado embora. Isso! Na base, de forma básica, de forma assim, bem geral, seria o contrato padrão. Ninguém entra no trabalho normalmente pensando assim, bom, hoje é dia 23 de maio, eu estou sendo contratado hoje e eu vou trabalhar até o dia 20 de setembro. Tá? Vamos chegar lá. No geral, quando a gente entra no emprego, a expectativa nossa é fazer o quê? Morrer no serviço. Não, eu quero continuar vivo, né? Eu não sei do seu caso, eu quero continuar vivo, tá? Mas brincadeiras à parte, nosso objetivo é permanecer naquele emprego enquanto aquilo for interessante para a gente e para a empresa também, né? Então, esse é o contrato por prazo indeterminado. Você vai entrar na empresa e não sabe até quando permanece. Tá? De forma assim, bem simplificada a explicação. Tranquilo? Isso aqui? Deu para entender o contrato por prazo indeterminado? Sim. Normal. O contrato por prazo determinado é aquele em que eu sei quando ele acaba. Eu sei que dia que eu estou na rua. Tá? Estágio, chama. Então, de certa forma, ele Jovem, tem uma... aprende isso. E isso, o jovem aprendiz é um tipo especial de contrato por prazo determinado. A Marcela, estagiário também. Não, estagiário não é gente. Tá? Exato. Nós vamos ver depois. A gente vai falar sobre o contrato de estágio depois. Então vamos entender que o contrato por prazo determinado, ele tem um prazo certo de duração. Eu sei que dia ele começa, que dia ele termina. Agora, o que acontece se eu resolver mandar a pessoa embora antes do prazo, sem justa causa? Tá? Justa causa é outra situação, mas sem justa causa. Não quero. Tchau. Mandar a Vânia embora, não quero. Muitos Nossa, desses mas contratos tem que, quando isso acontece, tem que pagar uma multa que já está junto com o contrato. Isso, essa Caso multa... a empresa ela faça isso com você ou você desista do acordo no meio do caminho. A multa, ela é de pelo menos 50% dos salários que faltam até o final do contrato. Então, eu fiz um contrato lá com a Thaís, com a Vânia, que eu fiz o contrato, para 2 anos. E ela trabalhou lá durante 6 meses. E eu resolvi mandar ela embora. Quantos meses faltam? 18. 18 meses. Eu vou ter que pagar metade dos salários dela referente a esses 18 meses, se não houver algum tipo de acordo nem nada disso. Tá? A duração máxima desse contrato é de 2 anos e ele pode ser prorrogado por uma única vez. Então, eu posso prorrogar lá o contrato da banda por mais 2 anos. Se eu prorrogar mais de uma vez, ele sai do determinado e ele se torna indeterminado. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Então, eu vou passar uma linha aqui. Vou escrever aqui. E vou mandar esse print lá na sala. Espera aí, gente, não saia, por favor. Para a gente saber onde é que a gente continua na semana que vem.
Vocês são a turma 19 a 11. Combinado, gente? Ok. Não faltem. Semana que vem a gente vai entender um pouquinho também por que que o estagiário não é gente, tá? Ah, nem precisa explicar isso, perca de tempo, só na gente mesmo. Então, gente, vejo vocês semana que vem. Daqui a pouco a gente manda, depois da última aula, a atividade para essa semana. Combinado? Ok. Então, aquele Beleza. abraço para vocês. Até lá. Valeu, falou. Tchau.